Por muito tempo eu fiquei travado aqui no YouTube. Tentava gravar vários e vários vídeos ali, tentava ter uma constância aqui, mas eu nunca conseguia. Eu abaixei a frequência para um vídeo semanal, um vídeo mensal, mas sempre tinha dificuldade na hora da criação, de criar uma thumb, criar um título, várias dessas coisas. E com o tempo, testando várias ferramentas, errando ali também com a utilização da inteligência artificial, que eu quero passar por esse tópico aqui também, eu criei esse fluxograma aqui, onde eu conseguia adaptar muito bem e manter uma certa constância aqui, de uma certa facilidade aqui no YouTube. Esse aqui é o meu vídeo 7 dos últimos 7 dias. Então, eu venho postando um vídeo por dia nos últimos 7 dias. Essa minha meta era a meta inicial, porém, eu quero estender ela um pouquinho mais ali para os próximos 30 dias. Então, eu quero postar 30 vídeos em 30 dias, mas sem perder a qualidade. E eu quero te mostrar o fluxograma aqui que eu criei, com base na experiência que eu vivi, com base nos testes que eu fiz, e esse fluxograma encaixou muito bem na minha visão de produção de conteúdo. O que encaixou para minha realidade, e eu quero apresentar aqui para você agora todo esse meu fluxograma. Hoje o meu canal, ele tem 42 inscritos e 70 horas de visualização, ali que é a retenção dos vídeos, e a meta, que na minha visão é uma meta simbólica ali do YouTube, que para mim, para minha situação, com base nos meus objetivos aqui de monetização, é uma meta simbólica, mas quando a gente pega esse número aqui e destrincha ele em vários meses ali, porque precisa ter 4.000 horas nos últimos 12 meses. Quando a gente destrincha esses números ali em vários vídeos, por exemplo, vídeos de 10 minutos, para a gente entender o que realmente as metas que a gente precisa alcançar em cada mês, para não ficar essa coisa de doido. Um exemplo, se você precisa fazer 1000 flexão, você não vai deitar no chão e fazer as 1000 flexão de uma vez, você vai intercalando. E essa é a ideia aqui. Primeiro a gente divide para entender as metas mensais e depois a gente começa na criação, na produção mais ativa ali, na execução. E quando a gente fala desses vídeos, eu coloquei aqui um exemplo de um vídeo de 10 minutos que representa 0,16 horas. E a gente precisa ter 25.000 visualizações, contando que a pessoa vai assistir 100% desse vídeo, que é algo que é impossível de acontecer. E fazendo algumas pesquisas e trazendo aqui para um cenário realista, eu percebi que a base ali de retenção dentro de um vídeo bom, um vídeo ok, é de 30%. Então, se a gente continuar considerando esse vídeo de 10 minutos, a gente está falando de 30%, então são 3 minutos ali, que representa 0,05 horas. Então, considerando esses números aqui, a gente precisa de 80.000 views para bater essas 4.000 horas. E quando a gente puxa aqui para distribuição, então, na hora de executar, no longo dos 12 meses, a gente está falando de aproximadamente 6.600 views por mês. Então acaba sendo um número mais concreto do que uma retenção de 4.000 horas. Aqui a gente fez esses fragmentos. Então se a gente postar 6 vídeos durante o mês, a gente precisa de cada vídeo bata 1.100 views. Algo que eu tô distante, mas eu quero te apresentar o fluxograma ali do porquê eu tô animado em relação a este tipo de gravação. A conclusão ali que eu tirei em cima dessa meta é: quanto mais vídeos eu produzir de uma qualidade boa, é igual a uma melhoria constante. Entrando naquele cenário que eu comentei ali, quando eu gravava uma vez por semana ou gravava uma vez ali no mês, eu percebi que eu não estava conseguindo evoluir. Mesmo eu tendo mais tempo para estudar o conteúdo que eu fiz, eu percebi que as minhas ideias ficavam tanto tempo na minha imaginação que eu não colocava elas em prática. Então eram muitas ideias. Se eu te mostrar aqui a planilha, muitas ideias mesmo que eu tinha ao longo do mês e não consegui executar todas, porque a gente está falando de um vídeo por mês. E quando eu ia executar esse vídeo, eu colocava tanta energia nele, colocava tanta preocupação, que eu ia na IA, num chat GPT da vida, um Gemini, e ia ali criando roteiro por roteiro, frase por frase. Então todo vídeo que eu ia fazer, principalmente lá no início, era muito travado. Eu ficava lendo, errando. E um vídeo ali que era para ser de 10 minutos, com a proximidade também de ser prolixo, vamos dizer assim, eu fazia um vídeo de 10 minutos durar 1 hora. Então, penava ali na hora da edição. E com esse fluxo aqui, eu percebi que tá ficando muito mais fácil para mim nessa produção e eu tô sentindo essa melhoria constante. Por isso que eu tô tão animado em relação a isso. Antes eu tava gravando um vídeo atrás do outro, com uma frequência um pouco menor, mas eu não estava conseguindo ter aquela sensação de
desenvolvimento, aquela sensação de melhoria. E agora eu tô conseguindo por conta desses tópicos que a gente vai conversar agora. Entrando aqui no meu objetivo com esse canal, o principal mesmo, o que eu vejo aqui no curto prazo, é a minha melhorar a minha comunicação, porque a prática é o melhor treino. Eu quero ser um bom comunicador, eu quero conseguir ter a capacidade de pegar um celular a qualquer momento e gravar um vídeo muito bom ou um anúncio muito bom. E como eu vou fazer isso? Não vai ser gravando uma vez na semana e nem uma vez no mês, vai ser fazendo isso todo dia. E não que eu vou ficar o resto da minha vida fazendo um vídeo todo dia, porque é insustentável. Mas a gente colocar tanta intensidade em um curto período de tempo, por todos os dias, para realmente a gente ficar bom, ter esse período de melhora. Mas não adianta a gente só fazer, a gente precisa entender o que a gente está fazendo para assim melhorar, que é algo que a gente vai conversar quebrar mesmo também. O outro objetivo é um estudo ativo. Eu sempre fui um cara que curti muito estudar. Eu sempre coloquei ele na minha agenda para eu estudar 2 horas por dia. Tem período que eu estudo só uma, mas eu venho seguindo essa rotina já tem, se for ver, mais de 5 anos, porque no início eu estudava para Enem, depois eu estudei para concurso público, fiquei alguns anos nisso. E depois eu já comecei também a estudar em relação a marketing e vendas. Então, eu sempre mantive uma rotina muito ativa ali na hora de estudar. Meu outro objetivo é ensinar outros profissionais, melhorar essa área, principalmente da saúde, que é um nicho que eu estou mais focado, ajudar outros psicólogos, outros personal trainers, nutricionistas, porque eu ajudando essas pessoas, esses profissionais da saúde, a aumentar a base deles, a eles terem mais clientes, eu estou indiretamente ajudando outras pessoas. Então acaba virando aquela árvore de ajuda, onde eu ajudo um, esse ajuda 10, esses 10 ajudam mais 20, e assim vai criando um movimento bem interessante. O outro objetivo meu é vender a minha consultoria. Hoje eu tenho uma agência de marketing, então eu quero utilizar o YouTube para geração de leads, as pessoas me conhecer, ter mais confiança, eu ensinar essas pessoas a gerar valor, e assim, se fizer sentido elas darem o próximo passo, eu já me mostrei à disposição e mostrei que eu tenho o conhecimento necessário para tirar essa pessoa do ponto A e levar ela para o ponto B. E o último objetivo aqui é transbordar o conhecimento. A melhor forma da gente estudar é ensinando. Então, já percebeu quando você lê um livro, viu algum documentário, ou até está fazendo um curso, e depois da aula você fica com a cabeça transbordando? Você fica tão animado ali na hora da aula que você acaba mandando uma mensagem para aquele amigo seu que tem alguma visão semelhante, ou para alguém que nem liga para o que você está estudando, mas você manda porque você está muito animado. E isso acontecia muito comigo. E ao invés de eu ir para um WhatsApp e conversar com esse meu amigo, eu venho aqui e transbordo essas ideias, essa visão que eu acabei de adquirir. Isso não só ajuda outras pessoas, mas também reforça esse estudo que eu acabei de adquirir na minha cabeça. Esses aqui são os meus objetivos do porquê eu quero ter esse canal e foi por isso que eu falei sobre essa meta aqui simbólica que o YouTube traz, porque eu sei, se eu chegar a 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização, é um indicativo que o meu canal está dando muito certo. Então a gente vai falar agora sobre esse processo de criação em relação à fonte de ideias, onde eu estou pegando os meus temas, a roteirização e como eu envelopo esses vídeos ali da melhor forma possível e como eu estou melhorando esse meu conhecimento, melhorando essa envelopagem, vamos dizer assim, da melhor forma possível. Sobre a gravação, a gente vai falar como eu estou gravando de uma forma mais fluida também. Antes, igual eu comentei, utilizava IA de uma forma muito errada e isso me travava na hora da gravação. E como tinha aquele roteiro passo a passo mesmo para eu falar palavra por palavra, eu não conseguia melhorar a minha fala. Não conseguia melhorar o meu processo de raciocínio na hora da explicação, na hora de ensinar algo, na hora de conversar com uma pessoa. E a gente vai falar também sobre o meu processo ali de edição e criação de thumbnails, e depois já até falando aqui sobre como eu vou monetizar esse canal. A ideia realmente é igual eu comentei aqui, eu tenho uma agência de marketing, então todo vídeo eu vou fazer um CTA final ali para uma sessão estratégica, onde é 1 hora de conversa comigo, onde eu converso com essa pessoa e depois apresento os meus planos, se fizer sentido para ela ou não. Então é algo que eu não quero forçar. Olha, se você quiser, tem a sessão aqui, a gente conversa, eu te ajudo de forma gratuita e se fizer sentido, eu te apresento os meus planos aqui agora e a gente começa essa parceria. A segunda forma ali de monetização também são produtos secundários, então mini cursos, infoprodutos, treinamentos
E a outra forma também que ficaria de último ali, que seria essa monetização. Quando a gente fala de fontes de ideia, eu vejo que é um limitante muito grande para muitas pessoas. Normalmente elas não têm ideia ali na hora da gravação. Elas não sabem o que gravar, sobre o que gravar. E como eu tô mantendo essa frequência mais alta, a frequência de ideias, a quantidade de ideias que eu possuo tem que ser muito mais alta, porque é um vídeo a cada dia. E essas aqui são as fontes onde eu tô conseguindo tirar essas ideias. Eu coloquei esses dois tópicos aqui, não copiar, mas reinterpretar o que eu estudo e vivo. Online é reflexo do offline, ideias vêm do que leio e das reuniões com clientes. Aqui esse reflexo do offline é muito do Elton. Eu gosto muito de seguir a filosofia dele de criação de conteúdo também. Recomendo muito aí. Então, as minhas duas fontes ali de ter ideias para vídeos é baseado nos meus estudos, em todos os livros que eu li, em todos os livros que eu leio, nos cursos que eu fiz, nas mentorias e nos vídeos aqui do YouTube. Eu, inclusive, venho consumindo e estudando ainda mais através aqui do YouTube. Eu era um fanático por curso. Comprava um curso atrás do outro e ia fazendo, consumia muito, muito mesmo. E fiquei muito tempo nisso, só estudando, só pegando conhecimento. E do porquê eu tô gravando esse vídeo é porque agora eu tô na prática, eu tô nesse momento de colocar tudo em prática. Eu não tô mais na fase de ficar acumulando conhecimento, acumulando para depois fazer execução. Eu já acumulei, já cometi esse erro de também não executar lá no início. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui agora também. A minha segunda fonte são os meus clientes. Eu percebo que existem várias dúvidas que eles vão trazendo ali no grupo da consultoria, da minha agência aqui. Eles vão trazendo dúvidas reais e eu vou anotando cada uma dessas dúvidas e vou criando um perfil de cliente ideal forte, onde estão várias dúvidas, vários medos que eles possuem, vários desejos que eles querem, e vou anotando essas informações e todo esse material, todo esse PCI, que é o perfil de cliente ideal, eu vou criando muita informação que vou conseguir utilizar e transformar cada dor, cada desejo, cada dúvida em um conteúdo depois. Então é um arsenal muito forte ali que a gente vai criando. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre como eu organizo essas informações, deixa aqui nos comentários que a gente pode conversar sobre isso também. Como eu tô criando o roteiro e envelopando o vídeo ali da melhor forma possível. A primeira coisa que eu faço, depois que eu tenho essa fonte de ideias, depois que eu tenho esse tema, é levar ele para a inteligência artificial, que é o ChatGPT que eu utilizo hoje, mas não dessa forma que muitas pessoas utilizam. Eu levo ele para esse GPT e faço um brainstorm ali nesse chat, onde através de um áudio, não faço por texto, eu faço por áudio com as minhas palavras, do jeito que eu falo, explicando tudo que eu sei sobre aquele tema e peço para ele organizar essas minhas ideias em um outline lógico. Então, dessa forma, eu não perco tanto tempo organizando os vídeos de maneira lógica e o chat já me dá o meu roteiro, já me dá esse outline com as minhas ideias e não ideias de outros profissionais que fica impossível você gravar. Porque se você ficar copiando outras pessoas, você só vai ser mais uma cópia barata delas, porque ninguém vai falar melhor que ela sobre aquele assunto em específico, porque você já está se inspirando nela. Então, por que a pessoa vai ver você e não aquela pessoa falando sobre aquele tema? Então, a ideia que eu trago aqui é trazer ideias originais minhas, gravar roteiros com base no que eu penso, na forma que eu falo e na minha forma estratégica de fazer. Eu organizo isso tudo de maneira lógica ali no ChatGPT e não crio esses roteiros engessados. É um outline ali com tópicos, onde na hora que eu vou gravar, que a gente vai falar agora mesmo sobre isso, eu vou apenas lendo os tópicos, entender o que é para eu falar e abordo essa reflexão e vou falando sobre esse tema em específico. Drip file de thumbnails. Eu não sou um designer, então eu não perco tempo fazendo design. Então eu quero apresentar esse drip file que eu utilizo aqui, onde são várias thumbnails que eu vou salvando, que eu gostei, que achei interessante a proposta deles e vou salvando para a criação da minha. Essa aqui vai ser uma thumbnail que eu já fiz. Eu vou adaptar essa thumbnail aqui para esse vídeo aqui, onde eu vou colocar de um lado o tempo ali de visualização que eu tô hoje e onde eu quero chegar e a minha foto ali no meio. Vou fazer, acredito que eu vou fazer algo nesse estilo. Aqui são outras thumbnails que eu fiz. Como eu tô iniciando, eu não tenho um brand
de thumbnails ainda. Então eu vou vendo ali o que funciona mais, o que eu mais gosto, a forma mais fácil e prática ali de eu fazer no momento também, e vou otimizando ali durante o tempo. Eu não quero sentar e definir como vai ser minhas thumbnails pro resto do meu canal. Eu vou melhorando com o tempo, vou vendo o que funciona com cada tema. E isso era um erro que eu cometia muito também, até com os roteiros ali. Eu tentava já definir tudo de uma vez, mas a gente não precisa definir tudo de uma vez, vai vídeo por vídeo, isso fica muito mais fácil. Da mesma forma que eu faço isso com as thumbs, eu faço isso também com os títulos, onde eu entro ali no YouTube e vou vendo títulos que deram certo e vou criando esses sweep file ali, de forma, eu vejo a copy que eles utilizaram e vou criando essas estruturas ali que eu vejo interessante eu utilizar também. E eu não coloquei aqui, mas quando a gente fala de criar a descrição, hoje eu estou utilizando já a IA também. Então eu te mostrei a forma que eu utilizo a IA ali para criar conteúdo. Inclusive, esse aqui é o áudio que eu enviei para o chat. Então eu conversei bastante ali com ele. E ficou um áudio bem grande. E depois ele criou um outline ali mais lógico para eu gravar esse vídeo. Transformei esse outline mais nesse material e meio que já estou seguindo a ideia do outline nesse material aqui. Então ficou de maneira mais lógica. E o interessante também é que eu estou utilizando muito essa parte aqui, ó, de criação de projetos, onde eu subi vários materiais que eu me identifico, que eu venho estudando. E aqui eu coloquei uma instrução muito básica. Então aqui eu já envio o áudio pro chat, tudo que eu estou pensando, todo esse brainstorm, e ele já cria um chat em específico aqui do tema que eu falei para ele já organizado. E tô colocando aqui hashtag postado em todos que eu já postei. E quando a gente fala de criação de descrição, igual eu tô falando, eu quero trazer o mais rápido possível esses tópicos para facilitar minha produção, para facilitar minha melhoria constante e facilitar essa constância minha aqui. Então, essas aqui é a minha estrutura de descrição que eu estou utilizando hoje. Na minha visão, hoje ela tá boa, mas acredito que eu vou melhorando ali com o tempo. Eu já faço esse capítulo também, mas eu não vou escrevendo frase por frase. Eu venho aqui no vídeo que eu quero, eu posto ele antes na forma de não listado. E venho aqui. Existe essa extensão aqui do Chrome, onde você instala e aqui já tem todo o título, todo o roteiro e que você disse, tudo que você disse ali do vídeo. Então você só vem aqui em copiar, eu venho aqui nesse chat que eu criei em específicos, depois eu posso mostrar, falar um pouco mais sobre esse processo de criação do chat, mas envio esse roteiro para ele ali do vídeo, ele vai analisar e vai trazer já completo ali tudo que eu preciso, então eu só venho aqui e copio e colo lá. Uma coisa ou outra que eu vou melhoro nisso, vou trazendo minhas ideias, mas no momento eu não estou gastando tanto tempo nisso, porque dessa forma, no momento eu acredito que está me saciando bem ali, tá me entregando o que eu preciso no momento, mas com o tempo eu vou melhorando em relação a isso também. Sobre a gravação, eu não leio palavra por palavra, eu vou falando por tópicos, então dessa forma eu acabei trazendo o outline lá do que o ChatGPT criou com base nas minhas ideias e trouxe aqui para deixar de maneira mais lógica também. Foco em melhorar fluidez, vendas e conversão. Intensidade é igual treino diário, então intensidade distorce o tempo. Essa frase aqui eu levo muito comigo mesmo, porque eu testei gravar um vídeo por semana, um vídeo por mês, 2 vídeos por semana, e eu não consegui ter essa constância e essa melhoria. Então, parei e pensei, poxa, quer saber? Vou gravar um por dia. Todo dia eu vou fechar minha agenda nesse horário, vou sentar e vou gravar. Eu coloquei um horário ali na parte da tarde, então eu já treinei, já fiz tudo que eu tinha que ter feito com os clientes, já almocei, já fiz praticamente tudo ali pela parte da manhã, todas aquelas coisas que ocupam muito espaço na minha cabeça, e de tarde, junto com as reuniões, eu vou e venho e trago essa gravação aqui. Então, como eu tô fazendo isso todos os dias, eu percebo que eu tô melhorando todos os dias, e o que eu tô fazendo para melhorar ainda mais, como eu que tô editando ali, que a gente já pode abordar aqui também,
como é eu que estou editando, eu percebo onde as partes onde eu mais erro. Então, é uma edição muito simples aqui. São edições ali, eu edito pelo próprio CapCut, onde eu corto o início, corto o fim e vou cortando os erros que eu faço ali ao longo do vídeo, para deixar o vídeo mais fluido também. E como eu estou gravando e estou editando também, eu percebo onde eu estou errando e onde eu posso melhorar. Então, eu já aplico essa melhora para o próximo vídeo. Eu acredito que o tópico que eu mais vejo melhoria real é que, ao invés de eu estar estudando, buscando mais conhecimento ainda, é claro, eu estudo um tema ou outro ali para um vídeo específico, mas quando eu falo daquelas 2 horas que eu estudava todos os dias, eu troquei essas 2 horas por estudar o meu conteúdo, estudar os meus materiais. Então eu vejo o que eu fiz de errado no vídeo passado, porque é inevitável, você vai gravar, vai errar. E se toda vez que você errar, você apagar o vídeo e não postar, você nunca vai postar. Então eu quero ter essa melhoria constante, eu vou postando aqui, eu percebo que a cada vídeo que eu vou postando, eu tô melhorando ainda mais. E aquela ideia, a intensidade distorce o tempo. Meu plano não é esperar a sorte, mas aplicar intensidade e consistência aqui no YouTube. Se intensidade distorce o tempo, eu sei que vou chegar mais rápido nas 4.000 horas. Esse é o meu objetivo inicial, essa é a meta simbólica que eu quero alcançar nesse canal. Se você quer acompanhar toda essa trajetória, todo esse meu fluxograma, como eu estou otimizando ele, como eu estou melhorando, se fizer sentido para você, entra lá no meu Instagram, já me segue lá no Instagram, vamos ter essa conversa, vamos trocar essa ideia. Se muitas pessoas entrarem em contato comigo, a gente pode até criar um grupo, criar uma comunidade, onde a gente pode ir conversando sobre o YouTube, ir conversando sobre insights para a gente ir melhorando e um ajudar o outro. Esse vídeo aqui foi uma forma realmente para eu pensar alto sobre esses meus objetivos e ter documentado toda essa minha jornada. Eu sei que quando eu conseguir cumprir essa meta, eu vou voltar nesse vídeo aqui e vou ver tudo que eu fiz, tudo que eu estava fazendo, e vou pensar, poxa, cara, você realmente estava fazendo dessa forma ali? Então, eu quero ter essa sensação de rever esse vídeo completo depois e ver e pensar, poxa, Rian, você é um burro de estar fazendo dessa forma aí. Porque é aquilo, a gente vai estar melhorando a cada dia. E se daqui um mês você não olhar para trás e se achar burro, vamos dizer assim, com menos conhecimento, quer dizer que você não está evoluindo, não está melhorando. Então, vamos executar, vamos ser um fazedor. É isso que eu quero trazer nessa minha visão, né? Eu fiquei muito tempo estudando, e agora eu quero me transformar num fazedor e não na pessoa que fica só ali na teoria, uma pessoa que fica só na prática. Então, vamos executar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui pra gente sair dessa marca de 42 inscritos e ir para 43 inscritos. Já é um a mais perto da meta. E se fizer sentido, vai lá no meu Instagram e vamos trocar essa ideia. Até mais.